Oi, gente, tudo bem? Gente, vamos desatar um nó chamado pílula do dia seguinte? Vamos lá? Tem muita gente que me pergunta sobre esse tipo de método, anticoncepcional. Eu queria contar para vocês um pouquinho aqui sobre a pílula do dia seguinte. Bom, dentro dos métodos anticoncepcionais, a pílula do dia seguinte tem o nome de pílula de emergência. O próprio nome já diz. É para ser usado em casos de emergência, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente que casos são esses. Bom, a pílula do dia seguinte, ela consiste em um comprimido, tá? Cheinho, carregado de hormônios. Mas, Gabriela, quanto hormônio? Pensa uma cartela inteira de anticoncepcional. Aquela cartelinha inteira com vários comprimidinhos. Aquele um comprimido de pílula do dia seguinte tem a mesma quantidade de hormônios que aquela cartela inteira. Ou seja, você está colocando para dentro do seu corpo os hormônios que você colocaria em pequenas doses todos os dias através do uso do anticoncepcional regular. Começa por aí. Então, podemos definir aqui que a pílula do dia seguinte, ela é uma bomba hormonal, tá? Como que ela age dentro do seu corpo? Ela age de duas formas. Vai depender de que momento do ciclo você tá. Se você tomou a pílula, mas você não tinha ovulado ainda, ou seja, o seu óvulo não tinha saído lá de dentro do ovário ainda, ela vai retardar essa ovulação. Então, esses hormônios, eles vão trabalhar de uma maneira de que, se você fosse ovular amanhã, por exemplo, você não vai ovular amanhã mais. Ela vai ovular mais pra frente, tá? Se você já tiver ovulado quando você tomar a pílula do dia seguinte, vamos supor que você ovulou ontem e tá tomando essa pílula hoje. O que ela vai fazer com o seu corpo? Ela vai tornar aquele ambiente ali de dentro do útero, dentro da trompa, totalmente desfavorável para o espermatozoide. Porque a função da pílula do dia seguinte é dificultar a fecundação, tá? Ela é um recurso muito fácil de ser usado, né, gente? É um comprimido que você toma, né? Você vai ali e compra um comprimido que você toma. Porém, ela não é o recurso ideal e eu vou citar 3 motivos para vocês aqui por que ela não é o recurso ideal. Primeiro, gente, porque ela é pouco eficaz. Sim, galera, ela falha muito mais do que qualquer outro método, do que vários outros métodos anticoncepcionais, tá? E cada vez que você usa a pílula, a próxima vez que você vai usar, ela tende a ser menos eficiente ainda, tá? Então, de preferência, se você tá usando a pílula com muita frequência na sua vida, é melhor você buscar outro método anticoncepcional, porque ela tá perdendo a eficácia cada vez que você tá usando, tá? Segundo motivo, ela tem muitos efeitos colaterais. Gente, efeito colateral é um assunto que se falou muito agora nessa época de pandemia. Ai, não vou tomar vacina porque não tem comprovação dos efeitos colaterais. Cara, vocês não têm noção do que esse tanto de hormônio faz no seu corpo quando ele entra de uma vez. A gente já tem efeitos colaterais de uma pílula anticoncepcional convencional, já são relatados como trombose, desenvolvimento de miomas, né, desenvolvimento de cânceres, vamos colocar assim. Imagina você tomando tudo isso de uma vez só, tá? Então, é claro que você, a longo prazo, tá, gente? Não é que você tomou hoje e amanhã você já vai estar sentindo alguma coisa. Mas tô falando aqui de pessoas que têm o costume de usar esse método com muita frequência. A longo prazo, gente, na vida, o útero vai sentir, as mamas vão sentir, fígado vai sentir, rim vai sentir, enfim, as consequências são enormes, tá? Terceira razão, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da pílula do dia seguinte, a pílula de emergência, no máximo, pasmem, uma vez por ano. Uma vez por ano, tá?
E ela, como eu disse pra vocês, vamos voltar agora, que é pra ser usada em caso de emergência. Gabriela, o que é que consiste uma emergência? Uma emergência, você tá lá tendo relação sexual com preservativo e o preservativo estoura. Isso é uma emergência. Você estava usando um método anticoncepcional, né, um método contraceptivo que falhou. Tudo bem, você usa a pílula de emergência, tá? Quando você esquece o anticoncepcional, esquece de tomar a pílulazinha ali, principalmente quando você tá esquecendo mais de uma na mesma cartela. As chances de ovulação ali são muito grandes, tá? Outra situação, quando você usa o DIU e o seu corpo expulsa o DIU de uma maneira involuntária, tá? É uma situação de emergência. Ou, gente, violência sexual, né? A pessoa não quis, a pessoa que violentou não usou o preservativo, então vamos tomar a pílula do dia seguinte, ninguém quer ter filho de um abusador. É isso. As outras situações não são emergência. As outras situações são você não se responsabilizando com a sua saúde. Se você sabe que você tem uma vida sexual ativa e você não quer ter filhos e você não tem controle do seu corpo porque você ainda não decidiu fazer esse tipo de estudo sobre você mesma, ou você não confia tanto assim no seu corpo para poder fazer o método, né, ali de observação natural, entra com anticoncepcional, gente, vai no médico, compra, né? Então seja responsável. O ideal nas relações sexuais, para a gente prevenir a gravidez, é a gente usar pelo menos 2 métodos contraceptivos associados. Então, geralmente, camisinha e anticoncepcional, né? Pra gente ter ali uma tranquilidade, tá? Então, sejam responsáveis, galera. O método da pílula de emergência, ele é um método possível, sim, mas ele precisa ser usado com muita responsabilidade. Então, tenham responsabilidade com o corpo de vocês, tenham responsabilidade com as atitudes de vocês. A liberdade sexual que a gente ganha, quando a gente decide, né, ter uma vida sexual ativa, ela vem carregada de responsabilidade. Então, assuma essa responsabilidade para a sua vida, tá? Repassa esse vídeo, gente, para sua amiga. Eu tenho certeza absoluta. Todo mundo tem dúvida com relação ao uso da pílula do dia seguinte, aos efeitos dela no corpo, como que ela funciona. Repassa esse vídeo. Ficou grande, mas vale a pena. Um beijo. Tchau, tchau.